Oi pessoal, aqui é a Gabriela Bevenuto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer marcações e anotações nos livros. Muitas pessoas me pediram esse conteúdo lá pelo Instagram e hoje eu vim te contar como é que você pode extrair mais daquilo que você lê. Eu não sei vocês, mas até uns anos atrás eu tinha os livros meio que como objeto de decoração. Assim, claro que eu lia os livros, mas eu achava que eu não podia fazer muita coisa com eles, que eu não podia abrir muito, que eu não podia marcar nada. Meu Deus, era assim um sacrilégio fazer alguma marcação ou escrever alguma coisa nos livros. E eu tinha meio que essa atitude. E o resultado é que ao final de um livro, eu terminava ali, fechava o livro, se 10 minutos depois alguém me perguntasse sobre o que era aquele livro, eu ficava: meu Deus, o que foi que eu acabei de ler? Quais foram os argumentos desse autor? E eu fiquei assim durante muito tempo, até que eu comecei a enxergar os livros mais como objeto de estudo. E como objeto de estudo, eu podia fazer o que quisesse com eles. Claro que cuidando muito bem do livro, mas eu podia anotar, eu podia colocar post-it, eu podia grifar com marca-texto. E eu posso seguramente dizer a vocês que esse foi um divisor de águas na minha vida como leitora, porque eu passei a assimilar muito mais o conteúdo. E aqui eu vou te dar algumas dicas fáceis que você vai poder começar a implementar aí na sua casa para assimilar melhor o conteúdo dos livros. Você vai fazer uma leitura mais ativa, ao invés de só ficar lendo ali e absorvendo conteúdo de maneira passiva, você vai ativamente ler e ver o que é que você está entendendo, tentar resumir em alguns tópicos. A gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui eu já quero deixar claro que eu não vou ensinar a fazer resumo. Eu acho que os resumos levam muito tempo, não é todo livro que você precisa fazer um resumo extenso, então eu vou ensinar aqui um meio termo entre uma leitura passiva, onde você não anota nada, onde você não produz nada a partir do que você está lendo, e uma leitura, super leitura, que você resume cada tópico e cada capítulo do livro. A primeira dica que eu tenho para vocês são os famosos post-its de plástico. Esse livro aqui, O Cristianismo Puro e Simples, está cheio deles, e o bom é porque, como ele é transparente, ele não esconde o que está debaixo do post-it. E para que eu uso esses post-its de plástico? Eu uso principalmente para localizar argumentos e ideias. Então, tem um capítulo aqui, por exemplo, que é sobre casamento. Então, se eu quero pegar alguma ideia sobre casamento, alguma ideia que eu achei muito interessante, eu marco com esse post-it e com caneta eu coloco onde é que começa e onde é que termina a ideia que eu quero lembrar. Isso é muito bom porque eu posso revisitar esse livro sem precisar ler tudo outra vez. Isso é muito bom também se você quer preparar algum artigo, se você quer preparar algum estudo sobre determinado livro, que você pode ir direto no capítulo que você quer e já procurar as coisas que você destacou, as coisas que você achou importantes. Então, esses post-its de plástico eu uso dessa forma, para localizar no livro argumentos e ideias. E lembra do que eu te falei sobre acabar ali sua leitura e depois de um tempo muito curto você já não lembra de nada? Usando esses post-its de plástico, você pode simplesmente abrir ali no que você marcou e pensar: Lewis disse sobre casamento nesse livro, isso, isso e isso. Ele fala nesses termos sobre o Espírito Santo. Então, você já vai dar uma refrescada na sua memória e você pode fazer isso constantemente. Às vezes eu tenho saudade dos livros e volto só nos post-its para ler e eu não vou precisar reler o livro inteiro. Claro que eu acho que releituras são muito importantes, mas não dá tempo também reler todos os livros. Então você pode só dar uma revisitada através das marcações que você fez. Aí, gente, além desses post-its de plástico, eu também uso os post-its de papel. E como é que eu uso? Eles ficam aqui, geralmente eu coloco no final de cada capítulo. Esses aqui ainda são do final desse capítulo, é porque não deu aqui embaixo. E o que é que eu faço? Quando eu termino um capítulo, eu tento resumir ali a ideia do capítulo em 2 ou 3 tópicos. Isso é excelente, por quê? Porque primeiro você vai estar trabalhando a sua capacidade de síntese. Quando você começar a tentar fazer isso pela primeira vez, você vai ficar: nossa, eu não sei resumir isso aqui em 3 tópicos. É muito complicado, eu não sei colocar nas minhas próprias palavras. Mas depois de um tempo, você vai ver que a sua capacidade de sintetizar aquele conteúdo vai crescendo, e fazendo esse exercício, além de saber exatamente do que o autor trata, você está colocando nas suas palavras aquilo que você aprendeu. Você se obriga a refletir sobre aquilo que você está lendo para poder colocar aquilo ali em 2 ou 3 pontos. Aí, gente, esses post-its de papel são um mundo. Eu também coloco meus comentários sobre o que eu tô achando do que o autor tá dizendo. Então eu coloquei esse post-it aqui falando sobre o que esse livro aqui é o 12 Regras para a Vida.
Aí eu coloquei esse post-it aqui falando o que eu achava do Jordan Peterson, porque ele é um cara que não é crente, mas ele consegue extrair vários princípios bíblicos, ele consegue fazer uma reflexão sobre a sociedade que foi ali construída numa base judaico-cristã. Então eu coloquei aqui o que eu achava dele, né? O que eu estava achando da leitura. E além de fazer esse resumo em 2 ou 3 pontos ao final de cada capítulo, se o livro tiver muito conteúdo, vai ficar muito difícil eu fazer esse resumo. Então eu me permito fazer também no meio do livro. Aqui nesse livro, que também é o 12 Regras para a Vida, eu coloquei esse post-it aqui, resumindo também em 3 pontos o que o autor estava desenvolvendo, porque esse livro aqui tem muitos dados, ele desenvolve várias ideias, então eu achei importante espalhar esses post-its, ao invés de fazer isso só no final de cada capítulo, eu fui espalhando o post-it pela metade do livro, sabe, pelo meio do livro. Isso me ajudou demais a sintetizar e a assimilar o conteúdo desse livro, principalmente porque ele lida com várias áreas do conhecimento. Aqui o Jordan fala sobre psicologia, sobre teologia, sobre sabedoria popular, sobre cultura, sobre civilizações antigas. Então é bastante coisa. Eu fiz essa síntese a cada argumento, a cada ideia desenvolvida que eu achava que valia a pena esquematizar num post-it. Além dos post-its, outra coisa que eu utilizo e gosto bastante nesse processo de uma leitura mais ativa são marcadores de texto. Geralmente eu uso marcadores de texto para marcar frases que eu acho que resumem bem a ideia do autor, ou então frases que são muito boas mesmo, que eu preciso lembrar disso aqui, eu quero abrir o livro e bater o olho nisso aqui, então eu uso os marcadores de texto para isso. Eu gosto bastante dos da Faber-Castell em tons pastel. Eles são maravilhosos, eles não transferem, eu vou deixar imagens aí, eles não transferem pro outro lado. E eles são muito bonitinhos, ó, não transferem. E eles são baratinhos, tipo uns R$3, R$3, R$4. E eu acho que vale muito a pena você usar esses marcadores para você bater o olho e lembrar daquilo ali, lembrar do que o autor estava dizendo. Aí, gente, uma última dica para você fazer uma leitura ativa e extrair mais coisas dos livros é você ir anotando, pode ser no post-it de papel também, o que você não entendeu ou referências que você nunca ouviu falar. Assim, além de aprender com o autor ali, com aquele livro específico que você está lendo, você fazendo essa pesquisa extra, você vai aprender mais ainda, porque além do conteúdo ali, você vai entender outras coisas que o autor citou. Isso vai te ajudar tanto a entender o que o autor está falando, a construção do argumento, da ideia do autor, e também vai te oferecer um conteúdo extra, porque você vai estar aprendendo outras coisas. Muitas pessoas abandonam livros, não conseguem entender o conteúdo propriamente dos livros, porque falta esse conhecimento de base, porque falta esse conhecimento de referências que o autor usa. É importante que você faça esse trabalho. Tem livros que valem a pena você parar, não entendeu alguma coisa, procura o que é que o autor que ele está citando diz, qual é a importância dele, procura o contexto histórico sobre o qual ele está falando. E assim, aqui cabe uma maturidade que só o tempo como leitor vai te dar. Se vale a pena você ir pesquisando cada termo que você não entende, sabe? É igual quando você está lendo um livro em inglês e você não tem um domínio total do inglês. Será que vale a pena parar para procurar cada palavra que você não sabe o que é, ou é melhor entender pelo contexto? Então você vai ter que ter essa maturidade que vai sendo construída ao longo da sua formação como leitor. E essa maturidade também é importante para você decidir o que resumir e o que citar. Eu recebi algumas respostas lá no Instagram de pessoas dizendo que ficam divididas entre não marcar nada e marcar tudo do livro, entre não anotar nada e tentar fazer um resumo de cada página. Você tem que ter um equilíbrio, porque se você ficar resumindo cada parágrafo que o autor diz, você vai escrever outro livro com base no que o autor escreveu. Então você tem que ter essa maturidade de entender que você pode fazer uma leitura ativa, que você pode buscar extrair mais conhecimento daquele livro, mas que você não vai conseguir captar tudo que o autor disse, você não vai conseguir lembrar de cada palavra, cada ideia, cada argumento, e tudo bem, você pode revisitar esse livro depois, você pode fazer uma releitura e tudo certo. Essas são coisas aí da nossa vida de leitor. A gente não vai conseguir pegar tudo 100% de algum livro, a gente não vai entender tudo muitas vezes, mas a gente continua e vai crescendo em maturidade, vai crescendo em conhecimento, e nós temos a vida inteira
para desenvolvermos essa formação aí enquanto leitores. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero de verdade que ele te ajude, que você se torne um leitor mais ativo, que você extraia mais coisas dos livros e entenda melhor as suas leituras. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você!